Estamos de volta com o Cartão Verde para falar do Falcão, companheiro do Magrão aqui em 82, que é técnico de Internacional de Porto Alegre, conhece muito bem o futebol e também tem intimidade com a mídia. Mas a relação do treinador colorado com os jornalistas não tem sido nem um pouco serena, como nós vamos ver agora. Você não acha que o Oscar e o D'Alessandro, que são os homens da criação, eles estão jogando muito distantes? Também ouvi esse absurdo. Se ele jogasse lado a lado e o resultado tivesse sido bem, sabe o que iam dizer? Claro, jogaram muito pertinho, facilitou a marcação. Não dá para ficar respondendo isso, gente. Não dá porque o comentarista de resultado é uma barbada. Isso é uma barbada. E eu aprendi isso na minha profissão quando eu comecei a trabalhar na imprensa, lá desde 1980, que é muito fácil fazer isso. Eu acho isso que não é uma coisa séria. Então, falar de futebol todo mundo fala, poucos se entendem. Tá? Ver futebol, muita gente vê. Enxergar, poucos se enxergam. Então, quando fala um absurdo desse, é irritante. Bom, parece que tem razão, Falcão. Parece, desculpem os coleguinhas, mas parece que... Tá bravo, eu acho que aqui não é nem comentarista de resultado, porque comentarista de resultado ainda observa, são comentaristas de títulos. Não, então, por exemplo, se eu tiver uma Ferrari, a gente for dar 10 voltas em Interlagos, você tiver um Fusca, se você chegar 5 segundos atrás de mim, vamos dizer que eu sou melhor do que você. Eu com a Ferrari e você com o Fusca depois de 10 voltas em Interlagos. Quando, na verdade, você fez uma prova muito melhor do que a minha. Não se pesam as coisas ao redor. Ele está quantos jogos no Internacional? É o terceiro jogo dele. O time do Celso Roth está jogando mais que ele. É o segundo ou terceiro jogo. Tem mais. Tem Libertadores. Quantos jogos ele tem? Não tem 10. Tem. Não tem. No Gauchão tem. Ele está há pouco tempo aí, então... Mas tem muito comentarista de resultado. O Galvão Bueno é o melhor de todos. O que tem? Quando está ganhando, é uma maravilha. Seleção, principalmente. Toma um gol, mas não serve mais nada. Ele começa a destruir, né? E tem uma coisa que rende muito na nossa profissão. Se você fala o que as pessoas querem ouvir, você se torna popular. E tem muita gente que quer ser popular. O que mais me chamou a atenção aí, primeiro que não é a primeira vez que o Falcão entra em atrito com jornalistas. A segunda é que essa contestação que ele fez é uma coisa que a gente ouve demais. Quer dizer, os caras jogaram aberto e todo mundo pede para realmente centralizar os caras. O que ele falou, se eu centralizo, eu fico sem ninguém para marcar os laterais. Quer dizer, ele contestou, mas é uma coisa que a gente ouve quase que cotidianamente, entendeu? Não houve, Magrão? Eu não abriria os 2 meses para marcar os caras, não. Então. Se os caras são os melhores do meu time, eu vou jogar com eles para atacar, não para defender. A minha opinião. A opinião do Falcão pode ser outra. Agora, na verdade, o que ele está contestando não é nem a crítica específica. O que eu percebo é que existe um rancor, talvez não seja esse termo, mas algo parecido com isso, de uma coisa sistemática. Isso tem muito, né? Toda hora volta na mesma coisa. Porque uma coisa que você mais percebe hoje no Brasil é que, principalmente os mais jovens, os jornalistas mais jovens, eles, em primeiro lugar, eles não ouvem. Quem não ouve não pode entender. Quem não pode entender não pode falar. Porque não tem capacidade de reflexão. Está falando de jogador ou de comentarista? Não, jornalista. E futebol é uma coisa subjetiva. Óbvio que é subjetivo. Quer um exemplo melhor? A gente aqui discorda sempre. Por quê? O Vitor tem uma visão de futebol que a minha é diferente. Eu vejo alguns ângulos que eventualmente até se somam, né? Porque ele vê uma coisa mais específica por um lado, eu vejo mais o aspecto emocional da coisa, mais psicológico, que eu acho mais importante do que os aspectos táticos. O treinador do Curitiba, por exemplo, Marcelo Oliveira, na final da Copa do Brasil, ele tirou um jogador importante do time dele, que estava jogando desde o começo do ano, e colocou um garoto lá que não conseguiu jogar. Colocou o Leonardo, né? Né? Não, o Leonardo que entrou depois, não foi? Talvez, Posso estar Não, enganado. o Leonardo estava jogando. Então ele tirou um cara e pôs outro. Ele pensou alguma coisa. Agora, do lado de fora eu vejo de uma forma um pouco diferente. Falou, ele quis o título para ele. Será? Porque você desmontar tudo que você construiu durante 6 meses, o Curitiba fez uma belíssima campanha, foi. O semestre inteiro. Você desmontar, na verdade, tudo é uma questão o equilíbrio de um time é a coisa mais difícil de você encontrar. Você tirar um jogador, que seja, você pode desmontar tudo.
Tanto que o time do Curitiba, a hora que tomou o gol, ele imediatamente colocou o outro. Agora, é tão subjetivo o Ele futebol. voltou atrás. E essa questão dos comentaristas de títulos assim, é tão óbvia que o Ricardo Gomes, a gente tem o exemplo que acabou de ser campeão, passou a ser respeitado. E o título do Vasco foi no limite. O Curitiba poderia ter vencido. E aí, claro. isso que você está falando que é uma crítica, de repente eu passo a endeusar o Marcelo Oliveira, porque não consegue, porque as pessoas. Eu tenho o Tim Vickery, jornalista inglês, correspondente da BBC aqui, de futebol na América do Sul inteira, ele tem uma frase que eu acho precisa. Ele diz: tem muita gente aqui que não gosta de futebol, gosta de ganhar e perder. Gostar de futebol é gostar das coisas do jogo, da parte psicológica, da parte tática, da disputa, do drible, e não do auê. Não tem pecado nenhum gostar do Aue. Mas quem gosta do Aue não pode falar das coisas dentro do campo. Essa conversa toda passou ao largo. Fala um pouco dessa relação. Como é que você enxerga essa relação de jornalista? Eu acho que a coisa mais difícil é a profissão de vocês. Porque com a televisão, você está vendo, você é espectador, está vendo. Então não adianta o cara querer narrar para você a intenção do não sei o que o jogador fez que não fez. Não adianta, você está vendo o jogo. Você já tem e essa visão, você é torcedor. Você é passionalmente torcedor. Então você já cria uma animosidade contra aquele cara. Está falando besteira. Você entendeu? Porque é verdade. Às vezes, não, e os caras às vezes esquecem que você está vendo. Então querem te dizer uma coisa que não está ali, que não está acontecendo naquele jogo. O cara está ruim, está ruim. Não sei se alguém aí, né, quer levantar o nome de um jogador, do outro. Tem coisas que eles falam às vezes que você não está vendo acontecer. O jogador não fez absolutamente nada. Não, fulano tá, olha, hoje... Mas aí você começa a desconfiar, hein? Não. Desconfia. Pode ter outra coisa mais por trás, cuidado. Eu não sei. Mas talvez você desconfie disso. Mas eu não confio, com certeza não confio. Porque se você está vendo uma coisa e está falando então, outra... Desconfie. Entendeu? Então, Dois registros aqui de dois assuntos que a gente não pode deixar fugir. Eu pego aqui a carona no e-mail do Marcelo Pirani Bernardinho, de Bauru, São Paulo. Vladir, joga aí na roda. E o caso do Edmundo. O Edmundo teve prisão decretada hoje por causa daquele acidente em 95. É caso de polícia, não tem não confio que a justiça vai ser assim e vai levar essa coisa a cabo. Eu sou especialista em trânsito. E o Almir Moura, que é de Pernambuco, sobre os recentes escândalos envolvendo o Ricardo Teixeira, gostaria de confessar que estou longe de admirar a TV Record, sobretudo os pilares, entre aspas, aqui, que alavancaram o seu crescimento. Todavia, a caça feita por ela ao poderoso chefão do futebol brasileiro é bastante louvável. O que acham a respeito? Realmente as matérias têm sido contundentes. Necessárias. Hoje, mostrando a trajetória do André Sanches, presidente do Corinthians, realmente é de... A única coisa que me chama a atenção é que isso deveria ter aparecido na imprensa inteira e ter sido muito falado e não o tempo inteiro, né? Não repercute assim. Agora acho que está ganhando um pouco de força. É porque eu acho que a imprensa toma, o resto da imprensa toma como uma guerra de Record e Globo e acaba não indo. Mas eu acho que é a obrigação de todo mundo. Mas isso é que nem guerra de partido político. Você tem que pegar a situação e quando você tem uma possibilidade de tirar uma coisa boa, vamos aproveitar. E para a sociedade é importante que a Record tenha feito esse trabalho. Sem dúvida. Independentemente do objetivo dela nessa história. Mas a sociedade sabe das coisas na hora da briga, né? Na hora que a burguesia briga na justiça, é a hora que a sociedade acaba sabendo das histórias. Então, eu acho ótimo que eles se peguem para valer Globo e Record, porque acaba sobrando um pouco... No grosso, alguém pode sair ganhando, de esclarecimento para a gente. Seja qual for o motivo, esclarecimento pra gente, qual for a intenção ou a razão, parabéns pela TV Record pela iniciativa. Exatamente. Tem esse a função é jornalística. Exatamente. E tem esse lado do futebol, né? Eu costumo dizer, brincar com os amigos, que futebol, quanto mais você conhece, menos você consegue gostar, né? Porque realmente é uma podridão. Não, eu acho que conhecer deste lado mesmo não é, aí já não é o futebol, aí eu acho que é o dirigente de futebol. É aqueles que se fazem, né, através do futebol e que não dão um suor em campo, né? Entendeu? Eu acho que esse lado aí é que a gente hoje em dia está um pouco descrente, né? Tem um... Quero achar aqui tem um conterrâneo seu aqui de São Manuel. Olha, viu? Vou achar ele aqui. Cara, da Grande Bauru, pedindo ao contrário, né? Pedindo para você levar o Sócrates. de Botucatu? São Manuel, você é de Botuca? Não, mas eu já vivia indo pra lá. Lá é bom. Quando você arrumava uma namorada em Botucatu e não podia aparecer muito, você tinha que passar o Manuel que tinha lá do lado. Você sabe disso, né? Por falar em São Manuel, tem um prefeito lá que é maravilhoso, o Baroni, e ele tem umas frases. Quando a gente lembrei da frase do programa lá que a gente fez, ele tem uma frase fantástica. Ele é político e tal. Não, o negócio é importante você saber o discurso, como é que você tem que fazer um discurso, né? Então, um discurso, para mim, tem que ser igual a um vestido elegante de uma mulher, né? Não muito curto que excite a plateia
e nem muito comprido, que a decepcione. Maravilhoso. O nome do seu conterrâneo que eu queria registrar aqui é Marcelo Machado. Ele pede mesmo para você levar o doutor para conhecer o nossa pequena, grande, entre aspas, São Manuel. A gente só não falou do Corinthians, fazer só um registro aqui. O Corinthians jogaria com o Santos no final de semana, o jogo foi adiado. E a notícia de hoje do Corinthians é que deram uma folga para o Liedson lá, que emendou a temporada na Europa e temporada aqui. Então, como o Corinthians vai ficar sem jogar, ele só treina com bola na próxima segunda-feira. Será construtivo para o Corinthians ao longo da temporada, porque precisa do descanso. E já que a gente gostou tanto de acompanhar aqui o nosso convidado de hoje apitando uma partida, vamos dar uma olhadinha em outro lance aqui, que ele apita também. Bola rolando, tem um lançamento para o centroavante, o impedimento mais vergonhoso da história do futebol paulista. Ponerse en el medio que está solo, aprovechá para hacerle la pelota al otro que está solo, dale. Cala a boca! Tá de brincadeira! Cala a boca! Olha lá o bandeirinha! Cala a boca! Olha lá o bandeirinha! Cala Tá de a boca! brincadeira comigo? Vai pra fora! Brincadeira! Cala a boca! Palhaço! Lembrando, tecnicamente, que O melhor é depois, que eu dou uma bronca no bandeirinha. Antes de levantar isso, olha pra mim, pô! Se demoraliza, né? Pô, bandeirinha... Antes de levantar isso, olha pra mim, pô! Lembrando, para quem não sabe, né, na regra antiga, na mesma linha, era impedimento. Isso foi mudado no final dos anos 80. A mesma linha, linha de grande área. Que não vale, né? Que não Antes vale que acabe assim. o programa... Mário Viana, com um impedimento desse, gritaria aquele banheiro! Antes que acabe o programa, Breno Gomes pede aqui um abraço. Ele é de Surubim, Chico Sá. Surubim, Pernambuco, terra do Chacrinha. Terra do Chacrinha? É, glorioso. Bom, Chacrinha. rapidinho aqui, eu quero agradecer ao Almir Moro, Fernando Rodrigues Frias, Ângelo Righetti, de Marília, São Paulo, muita gente aqui. A enquete, por enquanto, 73% dos votantes não enxergam um lugar para o Rivaldo nesse novo São Paulo. 27%. Cara, Rivaldo, tem que fazer uma coisa sentimental Capitão e tá acabando com o bonita. rivaldismo. Tem que fazer uma coisa sentimental e bonita, já que não precisa de dinheiro, já que já foi o maior do mundo várias vezes e que é um jogador genial. Voltar para o Santa Cruz e subir esse time para o lugar que ele deveria estar, que é a Série A. Seria bonito, hein? Bonito, Seria né, bonito, cara? hein? Pô. Os ganhadores, o livro a partir de agora é do Leandro Sanches Tamácia Vicente, de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e Luiz Carlos Esquitino Vieira, do Rio de Janeiro, capital, é o dono da camisa do Vasco. Otávio, a gente está chegando no final do programa, deixamos de te perguntar alguma coisa, tem alguma coisa que você queria falar e a gente não te deu oportunidade? Não, é bom falar pouco para não falar muita besteira, entendeu? Principalmente um assunto que eu sou torcedor, eu não sou um expert de futebol. Não, mas só que a grande coisa que eu queria dar um abraço no Abel, desejar felicidade, está chegando lá numa hora complicada. Não, acho que ele, acho que ele é um ator em busca de um time no Rio de Janeiro. Não, né? eu sou não, lá eu assisto muito o Botafogo, quer dizer, assisti o Botafogo, que agora está retomando, mas eu com certo receio, porque outro dia, há 5 jogos atrás, o técnico, naquela entrevista coletiva, falou: não, nós agora vamos de cabeça para tudo, é dominar todos os espaços do campo. Eu quero Botafogo como Barcelona. Eu parei e fiquei preocupado. Sem o Messi, como vai ser? Fica difícil, né? Complicado. Bom, grande abraço. Otávio, como é que é a frase do silêncio que você fala? Como é? Antes de... Quando fores falar, cuida para que tuas palavras serão melhores que o teu silêncio. Muito bem. Boa. Otávio, um grande abraço. O tempo Obrigado, companheiro. é um senhor prazer do nosso corte. Magrão, Chico Sá, Grande Vitor abraço, lembrando Birner. que final de Libertadores amanhã, gol fora de casa, não vale pro desempate mais. E Vai, a gente Santos. termina aproveitando aqui que o Otávio Augusto confessou, então, que já defendeu o Politeão. A gente fecha o programa de hoje com uma homenagem ao nosso querido Chico Buarque, que no próximo domingo completa aniversário. A gente achou um clipe dele a caminho da Vila Belmiro aí com imagens só mostrando Chico e o futebol. Vocês vão gostar. Até a próxima terça. Juízo, torcida brasileira, como sempre. Tchau. Alô? Você tá escalado aqui, rapaz. Eu volto hoje. Eu vou jogar bola e volto, né? Meu pai
Caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta.